seja, esse restabelecimento do Fundo Amazônia. A gente vai conversar agora com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Senhor Carlos, bom dia, obrigado por atender a CNN Rádio mais uma vez. Bom dia, Donato, como vai? Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Qual é a importância de retomar esse Fundo Amazônia, criado lá em 2008, para projetos de redução do desmatamento e fiscalização também do bioma, mas que teve uma paralisação no governo anterior? Olha, a importância eu diria, vital, né? No sentido que você tem amplos recursos, são hoje mais de 3 bilhões de reais, que podem ser utilizados para monitoramento, fiscalização, financiamento de projetos envolvendo comunidades, financiamento de programas para estados, para municípios, ou seja, constituir uma política pública com amplo financiamento para atacar o desmatamento ilegal em todas as suas formas, né? Porque o que nós temos hoje é um estado de criminalidade muito elevado e que exige uma série de medidas em várias frentes. Destaco aqui a importância do financiamento para comando e controle, para fiscalização, para monitoramento, né? Além disso, o estabelecimento não só da questão financeira, mas mediante a possibilidade desses recursos, um sistema de fiscalização inteligente que envolva Polícia Federal, IBAMA, envolva os agentes, os órgãos ambientais dos estados, e todo esse processo possa também ser complementado do ponto de vista da atividade jurídica, de uma participação mais efetiva do judiciário, no sentido de que o desmatamento, em muitas situações, ele seja objeto de recuperação, de recomposição, e não apenas de multas, né, como hoje nem existem. Mas, então seria muito importante que esse processo de recuperação da Amazônia se iniciasse imediatamente em função exatamente do problema da baixa resiliência da floresta, que atingiu um ponto quase de não retorno. E essas cifras, Bocuí, de 3 bilhões e 300 milhões de reais, né, que foram feitas, que foram de doações internacionais, fora, por exemplo, esses 35 milhões de euros que a Noruega pretende também, ou melhor, que o governo alemão também diz que vai liberar, o que representa aí 199 milhões de reais, são números altos, mas são suficientes para o que a gente precisa agora, justamente nessas linhas que você mencionou? Olha, eu acredito que vai depender muito da eficiência de uma gestão inteligente da fiscalização na região da Amazônia. O primeiro ponto é que você tem um índice de criminalidade muito elevado. Nós estamos falando aí de 3 milhões de quilômetros de estradas ilegais cortando a Amazônia. Nós estamos falando de 1.600, 1.700 campos de pouso sem controle na região da Amazônia, tá? Então, não basta só a questão financeira, mas é preciso traçar um programa inteligente no sentido, inclusive, de combater o capital criminoso que financia essas atividades ilegais a partir de paraísos fiscais. Tá? Esse é um ponto importante. A gente tem condição de fazer essa fiscalização, cara? Com certeza. Se você pensar do ponto de vista de cortar financiamentos ilegais para o garimpo, por exemplo, para a extração de madeira, do dinheiro sujo que é aportado de paraísos fiscais, é possível trabalhar isso com a Polícia Federal, com a Interpol, né, e com outros mecanismos internacionais que coíbem esse tipo de criminalidade no cenário internacional. Mas não é só isso, né? Você tem que ter um amplo programa de envolvimento dos estados, dos municípios, que são aqueles que têm a posse do território, estão no controle do território, e também das próprias comunidades, não é? Então, essa capacidade de criar um tecido social que seja capaz de combater a criminalidade na Amazônia é um desafio difícil, mas deve ser imediatamente implementado pelo governo. Essa deve ser a prioridade do governo nesse momento? Eu acho que essa é a prioridade do Brasil. Se nós pensarmos na importância que a Amazônia tem para toda a América do Sul,
como grande driver de água, né, exportador de água para o continente, responsável pelo equilíbrio climático, não há dúvida que a Amazônia hoje é a nossa prioridade. Infelizmente, isso hoje se coloca no plano internacional também com a mesma prioridade, porque os principais países, os países mais ricos, estão interessados na proteção das florestas tropicais, seja do Brasil, do Congo, da Indonésia e principalmente do Brasil, que foi o grande hotspot do desmatamento nos últimos anos. Agora, Carlos, qual é a tua expectativa em torno do retorno de Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente? Ela dá boas perspectivas no que diz respeito às ações da pasta ou não? Eu acredito que a Marina Silva, ela é, no momento, o melhor nome, não só politicamente, pelo respaldo internacional que ela goza, e aí nós temos que pensar que a Amazônia é um vetor de atração de recursos internacionais importantíssimo para conter a degradação ambiental. A Marina tem esse condão, ela passa essa credibilidade e, por outro lado, ela tem uma origem, né, da própria Amazônia que confere a ela uma mística, não é? Não só a mística pessoal de conhecimento, de envolvimento, mas também o conhecimento sobre a região. Então, é o nome acertado, é o nome apropriado. Agora, a questão é, o governo, em termos de governabilidade, ele conseguirá deixar a Marina empoderada o suficiente para fazer frente a outros setoriais que têm interesses antagônicos, como, por exemplo, o agronegócio mais atrasado que o Brasil ainda apresenta, não é? Então, esse jogo, né, de interesses, do qual a Marina Silva será protagonista, vai precisar de um grande aval da Casa Civil, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ou seja, daquilo que se diz que realmente resolve o problema, que é a intersetorialidade necessária para a área ambiental, né? Então vai depender dessa engenharia de governabilidade. Agora, esse agronegócio também é importante, né? Agora, como você disse, muitas vezes, em alguns momentos, ele está um tanto quanto atrasado. É possível a gente balancear esses dois setores, ô Carlos? Olha, eu tenho um pouco de preocupação hoje com relação ao agronegócio mais atrasado, mais voltado ao lucro imediato e não à sustentabilidade dentro do Congresso Nacional, né? Numa democracia moderna, você tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O nosso ponto fraco hoje é o Legislativo. Então, como vai se comportar o Legislativo no sentido de promover boa legislação? Nós temos aí em jogo licenciamento ambiental, destinação de áreas não demarcadas. Então, são uma série de questões que vão ficar praticamente na mão do Legislativo. Mas mesmo quando a gente fala de reações internacionais que podem vir por causa dessa questão do desmatamento, de algumas sanções de outros países aos produtos brasileiros, mesmo diante dessa pressão internacional, você acredita que o Congresso pode aprovar leis que sejam desfavoráveis, né, para a questão amazônica? O Congresso tem feito isso, né? E continuamente, por questões de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem barrado algumas iniciativas. Então, eu acredito que nós não conseguimos falar hoje de um agronegócio brasileiro. Você tem um agronegócio brasileiro lúcido, que trabalha com commodities junto às perspectivas da OCDE, da Comunidade Europeia, aquele mais avançado e o mais contemporâneo. E nós temos, por outro lado, o agronegócio mais voraz, mais ambicioso e que acaba descumprindo preceitos ambientais, não é? Agora, a preocupação é, dentro do Congresso Nacional, onde você tem hoje um cômputo de 61% dos representantes que manifestam uma atitude antiambiental em função de um conflito de interesses lá instalado, porque lá também se instalam esses grandes interesses do agronegócio mais voraz, como é que isso vai se comportar nessa atual conjuntura? Quer dizer, a gente vai conseguir ter uma democracia moderna, uma democracia que seja ambientalmente adequada, né? E com esses poderes que temos aí, o grande desafio ainda continua sendo
a própria iniciativa privada, esse setor mais retrógrado, e a presença do legislativo, que não atingiu, eu diria, um estado de maturidade do ponto de vista de corresponder à nossa Constituição, que é uma Constituição ecológica, né? Isso falta ainda no Brasil, esse nivelamento. Carlos, vou estender um pouco aqui a nossa conversa para outros países. A gente tem essa preocupação também por parte dos demais países no que diz respeito à sustentabilidade, ou há países que estão, de algum modo, escorregando aí no que diz respeito a essa questão? Há outros atores internacionais que não estão levando isso tão a sério? Olha, Donato, você pegou no ponto frágil da questão das mudanças climáticas, né? Hoje, o grande embate que nós temos em nível global é que os países mais poluidores na questão das mudanças climáticas, eles façam a lição de casa, que são os Estados Unidos e China, né? São os grandes países emissores, assim como a Índia, assim como a Rússia, e o Brasil ali no seu 5º lugar aproximadamente, né? Infelizmente, no cenário global, o que se chama de multilateralismo colaborativo, que seria a participação desses países para implementar um modelo realmente de eliminação de combustíveis fósseis, tem sido um processo lento. Com a guerra da Ucrânia, com a luta pelo PIB desses países baseados em combustíveis fósseis, né? Então, isso traz uma perda de diálogo para a sustentabilidade no cenário global, com esses players se afastando das decisões importantes, e, por outro lado, enfraquece o papel das Nações Unidas como indutor do processo, né? Então, eu acho que esse cenário ainda é bastante negativo, vide o que aconteceu na COP27 com relação ao acordo de perdas e danos. É um fundo que não tem fundo ainda, né? Se avança muito lentamente com relação à responsabilidade dos países mais poluidores. Senhor Carlos, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui à CNN Rádio. Um bom dia ao senhor aí. Eu que agradeço, bom trabalho. Muito obrigado. A participação do Carlos Bocuí, conversando conosco aqui no CNN Manhã. Ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental a respeito da retomada do restabelecimento do Fundo Amazônia nesse governo de Luiz Inácio Lula da Silva.